E aí, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do Guaxa. E hoje vamos fechar então a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Estávamos só aguardando o jogo do Santos, que aconteceu no Allianz, né? O Santos trouxe o jogo para São Paulo, o que eu acho sempre muito legal, né? Você dá chance para os torcedores aqui de São Paulo. Mas antes da gente partir aí para a finalização, queria pedir que você curta, comente, compartilhe, né? Você que ainda não é inscrito, que está chegando aqui pela primeira vez, peço que você se inscreva no canal. Atingimos a incrível marca de 70 inscritos no canal, 70. Eu lembro do segundo, eu lembro do terceiro. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, são grandes amigos, né? Então, bom, vamos lá. Antes da gente falar do final da 8ª rodada, eu queria falar a respeito dessa notícia que saiu, né? Eu estava muito preocupado, nossa, eu estava tão preocupado com essa definição, mas a CBF, enfim, anunciou oficialmente a chegada do treinador, mas ele, nem o clube espanhol, se manifestou. Então vamos lá, a CBF já fez o anúncio, mas o Carlo Ancelotti e o Real Madrid não falou nada. Mas beleza, né? Tá marcada uma entrevista que ele para amanhã, terça-feira, né, que vai ser na véspera do jogo do Real Madrid contra o Mallorca, e a expectativa de que ele se pronuncie pela primeira vez sobre a sua ida para a seleção brasileira, né? Então ele tem um contrato válido com o Real Madrid até o dia 30 de junho de 2026. Então, portanto, daqui a um ano, e até agora, né, vou repetir, não houve qualquer divulgação de rescisão de vínculo, né? Bom, ele tem 65 anos, é italiano, é do signo de Gêmeos, para quem se apega a isso, né? Nós atendemos todos os públicos, né? E o que mais me assusta, bom, primeiro deu um alívio, naturalmente, né? Porque eu tinha um medo, um receio muito grande, estava super preocupado, se eles viessem para cima do Abel, né? Se houvesse ali um assédio para cima do Abel. Eu acredito que o Abel não aceitaria, né? Considerando as condições que o Abel tem, né? E o formato de trabalho do Abel, que se encaixa muito bem num clube, ainda mais como o Palmeiras. Mas eu tinha, assim, muito medo de que o Abel pudesse ser, de alguma forma, seduzido por um convite. Então, graças a Deus, isso parece que não vai ser concretizado, né? Só que a gente está esperando aí o que o Real Madrid e o Carlo Ancelotti vai falar, porque se tratando da gestão do Edinaldo / Gilmar Mendes, tudo é possível. Eu já vi cada canelada, eu não sei se vocês lembram das caneladas que acontecem no esporte, né? Falando agora do extracampo, poxa, a Rede Globo anunciou, a Rede Globo fez um evento onde descia um carro de Fórmula 1 no palco, com toda a imprensa, ela anunciou que a Fórmula 1 estava voltando para a Globo. E não aconteceu isso. Então, caneladas é o que mais acontece, mas a gente reza, pede a Deus para que, de fato, a CBF consiga concretizar e acabe com essa novela aí, né? E ele também já está acostumado com esses jogadores sapatinho aí, né? Esses jogadores que no vestiário, em vez de estar batendo uma bola lá, os caras estão fazendo cabelo e aquela coisa toda, né? Bom, então vamos lá para a 8ª rodada, né? Só repassando, né? Então, a 8ª rodada, ela teve Novo Horizontino, ó, teve o Mirassol 2, o Corinthians 1, teve o Grêmio 1, Bragantino 1, teve a vitória do São Paulo, do Palmeiras, nossa, eu tô confuso hoje, segunda-feira, gente. Então, teve a vitória do Palmeiras, né? 1-0 sobre o São Paulo, e teve agora, né, na segunda-feira, o Santos, infelizmente, ele não conseguiu sair do 0-0 com o Ceará no Allianz. Foi um jogo muito difícil de se ver, onde o que teve de legal foi o público pagante, 35.240 pessoas estiveram no Allianz. Então vai ter dinheiro para pagar o Allianz, hein, meu? Não adianta dar calote aí não, hein? Então, 35.240 pessoas estiveram lá, que gerou uma renda de 2.806.52,90 centavos. Olha, as rendas lá na Vila, elas são preocupantes. Estava 170 mil, 200 mil. O Santos não tem esse tipo de receita, né? Ele não tem esse tipo de arrecadação lá, o que é muito importante, né? E o Santos, infelizmente, não saiu do 0-0 para poder premiar essa torcida maravilhosa. O Allianz estava muito bonito, gente.
Muito bonito mesmo com a torcida do Santos. Arbitragem fraca, muito fraca e atrapalhada, né? E o que falar desse jogo, né? Ó, o Santos, ele foi dar o primeiro chute no gol aos 24 do segundo tempo. O Kleber Xavier, ele vai ter muito trabalho com esse Santos. Porque, olha, eu não vou me atrever a falar que falta recursos humanos, tá? Que falta jogador de nível, falta banco, falta elenco. O Santos entrou com o Brazão, que é um jogador que ele é bom tecnicamente, mas eu, particularmente, eu não gosto das atuações dele. Eu acho que falta experiência. Entrou com o Aderlan, o Zé Ivaldo muito bem, mas eu acho que ele é um pouco agressivo ali nas disputas sem necessidade, mas um jogador que ele foi muito bem, né? O Gil foi barrado, né? Colocou o Aderlan no lugar. O Roleiser, um dos melhores, né? O Soteldo tentando de todas as formas uma jogada, as jogadas do primeiro tempo, né? Que poderia ter saído gol. O Santos não conseguiu concluir a gol, né? Mas teve duas oportunidades, uma com a cabeçada do Roleiser, que foi impressionante, foi um pecado aquela bola não ter entrado, né? Então, em linhas gerais foi isso, né? A gente viu muito esforço, muito empenho, mas pouca técnica, pouca organização, né? O Ceará veio para empatar e o Kleber Xavier, ele fez o que dava para fazer, né? Diante dessa escassez de possibilidades, né? Então, no segundo tempo, ele promoveu algumas trocas, né? Claro, né? Então, ele entrou com o David, né? O garoto promissor. Ele entrou também com o Veron e com o Zé Rafael. O Zé Rafael, absolutamente sem tempo de bola, absolutamente sem ritmo. Já o Veron parece um leitão. O cara tá gordo, tá roliço, né? Pelo que tudo indica, não tem compromisso, meu, com a carreira de jogador de futebol. Né? É um cara que eu espero que... Eu gostava muito do Verón no Palmeiras, né? E torço muito para que ele... É novo, muito jovem, que ele retome a boa condição física, né? E mesmo tendo sido vaiado quando anunciado que ia entrar, ele ainda quase proporcionou ali um lance de gol, quando ele conseguiu criar no meio de campo, né? Meio ali no bate-rebate, trombando, ele conseguiu abrir para o David, que entrou cara a cara com o goleiro, mas a zaga veio e conseguiu neutralizar, até gerou ali um lance de expulsão, mas depois o VAR validou e o toque foi na bola, né? Então, complicado para o Santos. Muito trabalho a ser feito, né? O próximo compromisso do Santos agora é contra o Corinthians lá na Arena. Historicamente, não consegue ter um bom resultado. Então, o futuro é um pouco preocupante, né? O futuro, ele parece não ser generoso com o Santos. O Neymar, em vez de jogar bola, agora virou um jogador de camisa para a torcida. O Neymar teve lá, mas só para jogar camisa para a torcida. Né? Eu acho que eu que tinha muita esperança no retorno do Neymar, assim, um retorno imediato, né, que pudesse proporcionar para o Santos um clima de vitórias, né? Parece que infelizmente não é o que está acontecendo, não tem compromisso, não sei exatamente qual que é o nível de treino. Eu estou falando agora baseado em suposições, né? Até um pouco leviano da minha parte, né? Mas é o que a gente está observando, meu. O Neymar, será que ele está recebendo por isso, meu? Será que o Santos, meu, mesmo tendo, como todos os times, né? Pô, são poucos que não têm dificuldade financeira, né? Mesmo o Santos com dificuldades financeiras está tendo que pagar o Neymar tem que pagar para o Santos, meu. Né? O Neymar tem que pagar para o Santos. Bom, a gente espera que tenha mais jogos do Santos aqui em São Paulo, né? Porque de fato atrai muita torcida, é uma torcida que ama o Santos, é uma torcida fiel, então tem que trazer mais jogos para fortalecer o elenco, né? E sair dessa situação que está muito complicado, tá bom? Bom, então, já do Palmeiras, né? O Palmeiras, então, no jogo de ontem, mais um jogo incrível, né? Mais um roteiro hollywoodiano que ficou reservado para o final do jogo, porque ao longo da partida, nós não tivemos grandes emoções. No final das contas, vence o time mais propositivo, né? Afinal, o Palmeiras jogava em casa, mas o São Paulo, em função da tabela, deveria também propor o jogo e não ficar só defendendo, né, produzindo pouco e em alguns momentos até demonstrando claro que estava jogando por uma bola só.
E o plano de jogo do Zubeldia é o que estava mais próximo de obter sucesso se não fosse 2 gols perdidos pelo São Paulo. Um no pé do Luciano e outro no pé do Oscar. Inclusive o lance que o Oscar teve à disposição para tentar concluir foi parecidíssimo com o gol que o Palmeiras tomou contra o Bahia. Foi impressionante. Só que do Bahia o jogador deu uma cavada e nessa o Oscar tentou bater por baixo, sobrou no pé esquerdo, né? Não tem ali muito talento com o pé esquerdo, né? Então acabou não conseguindo e graças a Deus não conseguiu concluir o gol, né? E no contraponto disso, né? Nesse plano tático do Zubeldia que vem andando certo, já do lado do Abel, no final, houve muita ousadia. Ele abriu mesmo a equipe, tirou os 2 volantes, deixando só o Evangelista na marcação, né? E essa nem é a grande especialidade do Evangelista, né? E o Abel foi recompensado por essa ousadia toda e pela coragem, né, de colocar um time muito ofensivo nesses momentos finais, né? Dessa forma, nesse cenário, né, em que um propunha ali um jogo mais de espera e o outro foi definitivamente para cima, aos 49 do segundo tempo, né, faltando 1 minuto para estourar os 5 de acréscimo dado pelo juiz, gol do Vitor Roque, num lance todo dele, né, de penetração, de briga com o Ferrarese, muita insistência, ele consegue tocar para o meio da área, o Felipe Anderson chuta para o gol, uma defesa incrível do goleiro, e o Vitor Roque, bem posicionado, né? Ele tocou para o Felipe Anderson e se posicionou ali numa condição quase de impedimento, né? E conseguiu converter e transformou, né, o que seria uma comemoração de gol, transformou numa celebração, né? Então a gente vê claramente aqui, ó, deixa eu até puxar aqui a imagem aqui, ó, foi isso que aconteceu depois do gol do Vitor Roque, né? Aconteceu uma celebração. Parecia que o Palmeiras tinha acabado de ser campeão. O gol gerou uma comemoração com a torcida que a gente não vê sempre, né? É só mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que cada rodada é importante, mas parecia que valia alguma coisa muito mais, né? Foi o tipo de manifestação dos jogadores que aproxima da torcida. Às vezes, quando o jogador se comporta dessa forma, né, absolutamente como torcedor, gera uma integração que fortalece demais a torcida e time, né? Tem certas vitórias que valem mais que uma vitória normal, né? No caso do São Paulo, é um jogo diferente, é uma rivalidade, é um adversário muito tradicional e a torcida adora, né, quando ganha clássico, né? E o gol ainda tendo saído no final, nossa, subiu a temperatura lá para cima, né? É o tipo de coisa que, para quem vence, realmente fortalece demais, né? E dessa forma, nesse cenário todo, resumidamente, claro, né? Nesse cenário cai o último invicto do Brasileirão. Se bem que era uma invencibilidade ali frágil, né? Porque o São Paulo até agora só teve empates, né? Vive de empates, né? Então, é uma situação, é um time realmente frágil, que precisa buscar alternativas, né? Precisa se consolidar. Vem muito bem na Libertadores, mas do Brasileirão não consegue estabelecer, impor a sua força, na verdade. Então, complicado, né? Já quanto ao Vitor Roque, né? Até 4 jogos atrás, nossa, era muito grande, né? A insatisfação, né? As críticas, né? Que acontecia, né? Tava pesado sobre ele. Mas nós que somos palmeirenses, né? A gente confia muito na diretoria, né? A gente confia muito no trabalho do Barros e toda a diretoria. Então sabe que era só uma questão de adaptação, de tempo, né? Como a gente sabe, essa questão de adaptação, ela existe. O Yuri Alberto, ele levou acho que mais de um ano, né? Para se adaptar ao Corinthians. E agora tá fazendo gol pra caramba, né? Então, o Vitor Roque, ele sai de boas participações, né, nos jogos anteriores, ele sai da condição de coadjuvante e agora está se tornando, de fato, um grande protagonista, né? Isso é espetacular, porque a aposta foi muito grande, né? E eu volto a repetir, né? O Palmeiras foi o time que procurou mais, produziu mais, ainda que a estratégia que estava dando certo até aquele momento, 49 do segundo tempo, era do Zubeldia, né? Até que quase foi premiado, né? Se não fosse a incompetência do Luciano e do Oscar e a espetacular presença ali do Everton, né? Teve um lance também do Ferreirinha no primeiro tempo que ali
Eu fiquei com muito medo, né? Foi um lance que o Ferreirinha cortou para dentro, na risca da grande área ele bateu praticamente em cima do Everton. Ali também foi uma chance muito grande que o São Paulo ele poderia ter saído na frente, né? Então o plano de ação do Zubeldia ia dar certo, mas ele esqueceu que o Palmeiras é um time que não desiste nunca e procura incessantemente a vitória, né? Bom, então dessa forma, o Palmeiras ele reassume a liderança com 19 pontos. Em segundo vem o Flamengo e o Red Bull com a mesma pontuação, mas diferença de saldo de gol. O Flamengo está com um saldo espetacular. O incrível... Gente, o Cruzeiro, hein? Quem diria, hein? Tô impressionado, viu? Gente, o Cruzeiro que teve uma campanha tão... É ao contrário do São Paulo, né? O Cruzeiro teve uma campanha desastrosa aí na competição sul-americana, né? Tudo bem que é na Série B da Sul-Americana e tá indo super bem no Brasileiro. E o São Paulo tá indo super bem na competição sul-americana e tá indo mal no Brasileiro, né? Então o Pedrinho com certeza tá muito feliz e o Dudu com certeza tá muito triste, né? E lá na zona de rebaixamento, né? Ali naquela zona perigosa, a gente tem o Vasco, a gente tem o Juventude, o Santos e o Sport, né? Olha, é hora de reagir, hein? O que torna a situação do Santos realmente muito preocupante é que para o Santos sair da zona da degola, uma rodada só já não é mais suficiente. Então, na medida em que isso vai acontecendo, em que você vai ficando ali na rabeira, onde você não pode sair a qualquer momento, você não pode sair com uma vitória simples, aí vai ficando complicado. Porque você vai perdendo musculatura, você vai perdendo gordura ali, né? Você vai perdendo uma condição de reação. Isso vai abalando muito o elenco, né? Uma coisa é quando você está ali na pontinha. Poxa, vamos ganhar o próximo jogo que a gente sai. Não é o que está acontecendo com o Santos, né? Então, se o Santos não tiver força, não tiver determinação, organização, tranquilidade, né? Porque o que vai acontecer agora? Agora a torcida é o momento em que a torcida mais atrapalha do que ajuda, né? Tem aquele pessoal desesperado, aquele pessoal que não tem o que fazer, né? Que ao invés de ter uma postura, né, de transmitir tranquilidade, com certeza vai lá xingar, pichar, e o que não é nada bom, isso acaba ainda te dando mais força, né? Porque a estrutura do time, em vez de focar no elenco, tem que estar pegando aí recursos, tempo e focando para poder apagar incêndio com torcida, né? Então é muito complicado realmente, né? Bom, então foi isso aí a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falamos a respeito da chegada do Carlo Ancelotti, né? E quero pedir mais uma vez que você curta, comente, compartilhe. Você que não conhece o nosso canal, peço que você se inscreva. Já atingimos a incrível marca de 70 inscritos, tá bom? Grande abraço para vocês, uma semana abençoada, tá? No meio da semana a gente vai ter a Libertadores, hein? A gente vai ter jogos incríveis, tá bom? Grande abraço, valeu.